Boa tarde, povo de Deus, que é o pastor Cristiano quem vos fala. Eu quero cumprimentar vocês nessa tarde, desejar a vocês uma tarde de bênção, uma tarde de paz. E nós estamos aqui para mais uma live, né? Para podermos compartilhar de uma palavra abençoada, uma palavra de fé, uma palavra de poder. E quero também pedir perdão a vocês que ontem nós éramos para ter dado continuidade, na verdade segunda-feira a nossa live, né? Foi postado aí sobre o tema vendo a vida pela fé. E nós não conseguimos dar continuidade. Segunda-feira eu retornei de viagem de São Paulo e nós estamos postando esse vídeo hoje para retomar, né, as nossas atividades aqui na internet, nas mídias, e eu gostaria que vocês nos acompanhassem nessa tarde, compartilhassem dessa live que nós vamos estar fazendo em alguns minutos. Eu não serei muito longo, já estamos um pouquinho de atraso também, devido à correria aí, que nós estamos na obra do Senhor. E quero pedir até vocês perdão se não conseguirem me ouvir, porque hoje também eu estou sem um microfone aqui. Mas se vocês me ouvem aí, dá um joinha. Beleza? O pessoal que me ouve aí. Acabamos de sair de uma visita, fomos visitar um pastor ancião e junto com a irmã Mária ali, fomos levar algumas assistências. Isso é maravilhoso, né? Um abraço, pastor José, pastora Maria. Já são 2 anciões na obra de Deus. E eu fico muito feliz, irmãos, quando eu posso fazer esse tipo de trabalho, olhar as pessoas idosas e entender que a vida, a história de uma pessoa está ali, né? E que todos nós, claro que se não partirmos antes, estaremos um dia, né? Chegaremos à nossa velhice e essas pessoas são cheias de história, né? São cheias de experiências e de unção também. Quando elas se conservam no tempo, na presença de Deus. É muito importante que você se conserve no tempo. Mas nessa tarde eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra, uma breve palavra. Eu serei breve aqui nessa live. E eu queria que você compartilhasse aí comigo nessa tarde, que é o nosso tema nessa tarde, é vendo a vida pela fé. Eu disse a vocês que nós iniciaríamos algumas lives, né, com relação à pessoa bendita de Jesus, né, para que nós possamos olhar a vida de Cristo, entender a nossa vida dentro do propósito da vida de Cristo, né? Que sua vida e a minha vida jamais serão plenas, jamais obterão as respostas através da fé, senão por meio de Jesus. E nessa tarde eu gostaria que você entrasse comigo nesse desafio de fé, que é falar de Jesus. Jesus é um mistério muito grande, muito lindo, né, em nossas vidas. E nós precisamos entender quem é Jesus, né? E para isso eu gostaria de tomar como base o Evangelho de João, né? Falar a alguns irmãos, alguns que estão aí, talvez você que esteja me ouvindo não é crente, é de uma outra religião, professa uma outra fé, em uma outra denominação ou em uma outra cultura. Eu quero dizer que Cristo, ele é aberto a todos os povos, todas as culturas, a todas as formas de vida. Ele veio para todos, né? É por isso que Jesus morreu de braços abertos na cruz do Calvário, abraçando todo ser humano, todo propósito, todo estilo de vida, toda cultura, toda raça, toda tribo. Esse é o nosso Jesus. Isso que eu acho poderoso em Deus. Eu vejo um Deus que ele tem a capacidade, né, de unir as diferenças. Amém, queridos? Eu gostaria que você participasse comigo. Eu vou estar lendo alguns textos da palavra de Deus que vai ser muito forte. Eu gostaria que vocês me acompanhassem. Se você puder entrar na live, participar aí, vai ser importante compartilhar desse momento. Eu quero usar aqui no máximo 20, 25 minutos dessa palavra, né? Desse tempo, para trazer essa palavra, aliás. E nós vamos ler a palavra de Deus que está no Evangelho de João, tá bom? Evangelho de João, capítulo 6, e um versículo que eu gosto muito, né? Que na verdade é uma pergunta que Pedro faz a Jesus naquele momento da multiplicação dos pães e dos peixes.
Pedro ele faz uma pergunta. Jesus, olhando e observando os desafios que haviam na sua vida, no seu ministério, ele vai perguntar a Jesus uma coisa que é uma interrogativa de todos nós que almejamos fazer algo para Deus, né? E veja bem, quando Jesus estava ali com Pedro, Pedro vai perguntar a Jesus dentro desse desafio de vida, né? Está aqui em 6:28 de João. Então lhe perguntaram, ou lhe questionaram em outras traduções, questionaram a Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? Né? Essa foi a pergunta que fizeram a Jesus. O que nós vamos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus lhe respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Ou seja, Pedro estava dentro de uma questão aqui de sua vida, né? Pedro estava questionando algo aqui. Senhor, o que nós vamos fazer para realizar a sua obra? O que nós vamos fazer? Qual vai ser? Como nós... Nesse momento, queridos, preste atenção, o cenário era de que Jesus estava, né, ali na Galileia, às margens da Galileia. Ele estava caminhando com os discípulos, né? E ele vai subir ao monte para orar. E ali, perto da Páscoa, Jesus olhou e viu uma grande multidão. Jesus viu uma grande multidão. Jesus, ele pergunta aos discípulos, né? Quando ele vê essa multidão, ele pede que os discípulos organizassem essa multidão, os assentassem na relva ali, né, na grama. E ele começou a falar acerca dos ensinamentos do reino de Deus. E Jesus tinha um olhar para a multidão e ele tinha um olhar para os discípulos, que é sempre assim. O Senhor sempre vai ter um olhar para o necessitado, mas vai ter um olhar que difere para o discípulo, né, para aquele que o segue. Jesus pergunta aos discípulos, olha que interessante, né? Jesus pergunta aos discípulos, Jesus ergueu os olhos e pergunta em direção a Filipe: onde compraremos pão para tanta gente comer? Ou seja, Jesus ele vai se dirigir aos discípulos e vai perguntar-lhes basicamente isso, como nós vamos resolver tantos problemas, né? Como nós vamos resolver? Só um minutinho, irmãos, que está dando aqui. Como nós vamos resolver esse problema? Como nós vamos resolver essas questões, né? Acerca dos problemas da minha obra, da seara. E os discípulos olhando para Jesus. Eles olhando para Jesus. Um deles vai dizer: ó, despede a multidão. Só um minutinho. Quem me ouve claramente, aí se você está ligado nessa live, me dê aí um alô com a sua mão, né? Me dê aí um sinalzinho que você está me ouvindo claramente aí, né? Mas preste atenção aqui. Havia ali um desafio muito grande. Qual era o desafio? Alimentar a multidão. Alimentar a multidão. Os discípulos estavam com Jesus, mas os discípulos ainda não sabiam, né? Não compreendiam como a pessoa de Cristo, né? Como a divindade de Jesus se manifestava no meio dos homens. Então os discípulos vão olhar o problema e Jesus vai perguntar-lhes como que nós vamos resolver isso. Às vezes a vida, né? Porque Jesus é a nossa vida. Preste atenção para que você entenda, primeiramente, que o Evangelho é que Cristo é uma filosofia de vida. Ele é uma postura de vida. E que postura é essa? É a postura de vida através da fé. Mas não é a fé na religião, não é a fé nos homens, não é a fé
nas circunstâncias ou nas oportunidades. É a fé. Essa fé, ela só pode ser validada, essa fé ela só tem valor, ela só tem valor realmente, ela só é preciosa quando ela está depositada no Filho de Deus. Quando essa fé está depositada no Filho de Deus. E preste atenção que todas as vezes que Deus quiser manifestar a sua fé, Ele vai colocar um problema diante de você. E a vida vai te perguntar como é que você vai resolver isso. As pessoas vão te perguntar como é que nós vamos resolver isso. E aqui o próprio Deus está perguntando aos seus discípulos como nós vamos resolver isso. Olha a pergunta que Pedro faz em 6:28 de João. Preste atenção. Como nós faremos a obra de Deus? Olhando todo esse cenário de uma multidão precisando ser alimentada, que está olhando para Jesus. A multidão está olhando para Jesus e os discípulos estão olhando para Jesus. E aí o que acontece? Filipe vai dizer, Senhor, 200 denários, ou seja, um dia de trabalho não seria suficiente. Um mês de trabalho não seria suficiente para alimentar toda essa multidão. Mas quando Pedro faz essa pergunta, como nós faremos para resolver os problemas da nossa vida e da vida das demais pessoas que nós amamos, das pessoas que estão à nossa volta? E Jesus vai responder de uma forma simples. Porque Deus ama perguntas. Mas nós precisamos entender que as perguntas que Deus nos faz, ou que fazemos a Deus, elas são, muitas das vezes, a resposta para essa pergunta. Aquilo que está no coração de Deus é o que vai trazer a solução para a nossa vida diária, para a nossa vida cotidiana. Jesus disse a eles, preste atenção, creia, apenas creia naquele, ou seja, em mim, que por ele, o Pai, foi enviado. Então a resposta de Jesus é basicamente essa, para resolver o problema de uma multidão que tem fome, para resolver um problema de saúde, uma crise emocional, espiritual, você precisa crer em mim. E aí o que acontece? Observe bem. Filipe aponta, aponta e diz, olha, tem um rapaz, tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Ou seja, a primeira coisa que a cevada era uma espécie de trigo muito inferior ao trigo que os nobres usavam. Ouça-me bem, muito simples, né? E ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Um menino, um rapaz, que não fazia parte dos discípulos do colégio apostólico de Jesus. É interessante que muitas das vezes Deus, no meio de uma crise, de um problema, Ele vai nos mostrar que soluções então estão em atos pequenos, estão em atitudes simples da vida. É como um perdão, é algo simples. É como uma restauração, é como uma oração, é algo simples. É como um louvor, é algo simples. É como uma lágrima, é como uma madrugada com Deus em oração, é algo simples, mas que resolve muitas coisas. É como um tempo de jejum, é algo simples. Ouça-me bem, as grandes dificuldades da nossa vida não são resolvidas com coisas extraordinárias, não. Porque o milagre que Deus opera é extraordinário, não a ação que você se move a realizar para obter o milagre. Deus, ou seja, o que eu estou querendo dizer? Deus não pede nada de mim e de você que seja algo extremamente difícil ou impossível, jamais. Deus sabe que o homem e a mulher não têm a capacidade do impossível. Deus sabe que nós estamos num ambiente natural, limitados pela nossa natureza pecaminosa a coisas comuns e naturais. Mas a fé, queridos, e é sobre isso que eu quero falar com vocês, é isso que nos move ao sobrenatural. A fé de crer no Filho de Deus. Então, essa fé fez com que os discípulos apontassem para o menino, que tinha 5 pães de cevada, algo simples, algo muito pobre, para os padrões até mesmo da época.
e 2 peixinhos. Ou seja, era um elemento que estava ao alcance de qualquer pessoa pobre da época. Mas era aquilo ali que estava na mão da criança, do rapaz, que poderia resolver o problema de uma multidão. Olha que coisa poderosa que nós encontramos aqui. E aquilo sai da mão do rapaz e vai para as mãos de Jesus. E quando Jesus toma posse daqueles alimentos, ele faz o quê? Ele vai pegar aqueles alimentos. Ele vai pedir que o povo se assente. Jesus pegando os peixes e os pães, versículo 11, e tendo dado graças. A Bíblia não diz que Jesus orou pela multiplicação. A Bíblia está dizendo que Jesus deu graças, ou seja, ele agradeceu pelo pouco. A gratidão, ela é uma obra de fé. Você sabia disso? Ela é um sentimento, ela é uma postura, ela é uma decisão de alguém que crê. Porque quem não crê é ingrato. Quem não crê é incrédulo. Agora, os que creem agradecem no pouco. E ouça-me bem, quem está agradecendo? Jesus. E é aqui que há um mistério para a sua vida e para a minha vida. Deus está nos dizendo, se você quer viver tempos de bonança, tempos de multiplicação, você precisa ser uma pessoa constantemente grata. Uma das características de Jesus ele sempre foi um homem grato, né? Como Deus e como homem, ele era grato por tudo, pela vida. E observe, como nós viveremos uma vida de fé? Nós temos que viver primeiro em gratidão. Nós temos que atentar para o pouco, para as coisas pequenas, como o próprio Eliseu disse àquela mulher. Perceba, o que tu tens em casa? Ela diz, quase nada. Porque essa é a expectativa de alguém que está esmorecido. Eu não tenho nada. Eu não possuo ninguém ao meu favor. Eu não tenho oportunidades. Eu não tenho condições. Eu não tenho nem forças. Mas o profeta fez ela atentar. A fé quer nos fazer atentar para aquilo que é simples em nossas vidas. Para aquilo que é pouco na nossa vida. Para aquilo que quase é ineficiente, inexpressivo. O que tem nas suas mãos e nas minhas mãos não resolve os nossos problemas. Mas o que tem em nossas vidas na mão de um Deus poderoso, na mão de um Cristo fiel, na mão de um Deus que entregou a sua vida por mim e por você, isso traz um efeito poderoso em nossa vida. Aleluia. E é sobre isso que o Senhor quer nos ensinar nessa tarde. É uma palavra simples. O que é a fé? A fé é quando eu confio não no que está na mão do outro, mas naquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. E que eu entrego isso totalmente sem reservas a Deus. Para que isso seja manifestado, o seu poder. Pastor, o que o Senhor está dizendo? Estou dizendo que muitos problemas na sua vida e na minha vida só estão acontecendo porque o poder de Deus ainda não está se manifestando aí. Aleluia. Sabe, eu não sei o que o Senhor te deu nesse tempo. Se foi ministério, se foi negócios, se foi relacionamentos. Mas eu quero te dizer, você e eu dependemos da bênção de Deus. Nós dependemos de ser grato e entregarmos a Cristo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. E isso trará um efeito notório, poderoso na nossa vida. E quando os discípulos estão nesse processo com Cristo, da multiplicação, eles estão não só vivenciando um milagre, mas eles estão conhecendo Jesus, que Ele é o Deus da gratidão, irmãos, queridos, que Ele é o Senhor que se favorece do pouco, de pequenas coisas. Veja bem, era um menino com poucos pães e peixes na mão para resolver um problema muito grande. E eu falo com pessoas aqui, como eu mesmo, que nos sentimos pequenos muitas das vezes, com poucas oportunidades, poucos recursos, mas que temos que atentar, porque essas pequenas coisas,
é o que nos fazem nos direcionar para Deus, é que nos fazem mirar na pessoa bendita de Jesus. Porque percebam bem que pessoas que têm uma vida de grandiosidade materialmente falando, uma pessoa de uma grandiosidade intelectual, uma pessoa que tem grandes oportunidades, eles abriram mão da sua confiança em Deus. Eles muitas das vezes resolveram confiar em si mesmos ou nas coisas que possuem. E é claro que muitas dessas pessoas chegam a lugares altos financeiramente falando, porque eles têm o dom de produzir. E esse dom também é dado por Deus. Eles sabem manusear com as coisas da terra. Mas eu quero dizer para você, se você é um homem ou uma mulher escolhida de Deus, se você está ouvindo essa palavra é porque você é de Deus. A Bíblia diz que quem ouve a palavra de Deus pertence a Deus. Sinal que o Senhor te chamou para confiar no poder que há no seu nome e na sua palavra. E quando os discípulos dão aqueles pães e aqueles peixes a Jesus, a Bíblia diz que Jesus dá aquilo aos discípulos. O Evangelho de Marcos salienta muito isso. E ele repartindo aos discípulos, os discípulos vão e repartem na multidão, que estavam sentadas, organizadas em pequenos grupos, eles começam a alimentar a multidão. E a multidão vai se alimentando, vai se alimentando. E é interessante que depois desse episódio, né, Jesus disse a eles, olha, agora peguem, para que nada se perca. Eu acho isso tremendo. Ajuntem os pedaços em 12 cestos. Porque eu quero te dizer uma coisa, quando você começa a olhar para o Filho de Deus firmemente, quando você começa a olhar para Jesus, quando você entende que não há nenhuma possibilidade de vida melhor sem Ele, não há nenhuma bênção sem Ele, não há nenhuma alegria, não há nenhum contentamento pleno sem Cristo, sem Deus. Aí você começa a viver do seu favor, das suas bênçãos, não só do esforço do seu trabalho, não só da ajuda dos seus amigos, mas você começa a experimentar das bênçãos de um Deus fiel e poderoso. E sabe, queridos, às vezes nós entramos em crises, porque nos achamos que não merecemos as bênçãos do Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa, a bênção do Senhor não é para homens e mulheres que têm méritos, é para pessoas que creem. E crer não é só ter mérito. É claro que é necessário uma postura de vida, mas veja bem, o Senhor já te chamou para crer porque Ele sabe que você não é capaz. E eu não sou capaz em mim mesmo. A fé é a força que vem do alto para o fraco. A fé é o alimento que vem de cima para o faminto. Enquanto os discípulos davam pães e peixes à multidão, eles se alimentavam do poder da multiplicação. E este pão que os alimentava não era o pão de cevada, mas era o pão da palavra, era um pão espiritual, de um Deus fiel que disse e cumpriu a sua palavra. Paulo diz que em Cristo todas as nossas necessidades serão supridas. Eu quero te falar uma coisa. Nesta tarde, o Espírito Santo, ele quer saciar a sua ansiedade. Lança toda a tua ansiedade sobre o teu Deus, porque Ele tem cuidado de ti. Confia nele e o mais Ele fará. Está no Salmo 37 e no livro de Filipenses. Essas promessas. Preste atenção, eu acredito que enquanto eles distribuíam pães e peixes, o que os alimentava não era o alimento natural, mas era a unção da multiplicação. E ouça-me bem, quando eles terminaram, Jesus disse, agora recolham os pedaços que faltam. E o porquê isso? Porque Deus jamais vai se esquecer de quem serve a Ele. Os discípulos estavam obedecendo uma ordem de Jesus. Eu quero dizer uma coisa, sabe quando a sua fé aumenta? Quando você começa a se obedecer ao propósito de Deus. Mesmo em dores, em lutas, em perdas, quando nós estamos a obedecer a palavra de Deus. Aí a nossa fé é aumentada e os recursos, as bênçãos começam a vir sobre nós. Veja bem, os 12 cestos eram o quê? 12 suprimentos que haviam, um para cada apóstolo.
Agora ouça-me bem. Deus está mexendo com a fé dos discípulos. Quem é esse Jesus que consegue assentar mais de 5.000 homens em relva e alimentá-los com a palavra, pregar para uma multidão com fome e depois alimentar? Quem é esse Jesus? Talvez Pedro se perguntou, quem é esse Jesus que multiplica pães e peixes, que enche barcos de peixes, que cura doentes, que expulsa demônios? Quem é esse Cristo? E na pergunta que ele está fazendo aqui, Senhor, né? Como nós faremos para fazer a tua obra? Esse é o tema. Esse é o tema. Porque quando a multidão foi alimentada, Jesus se retirou deles, foi orar. E eles voltaram a buscar Jesus na beira do mar. E Jesus disse a eles, não trabalhem pela comida que perece. Não se preocupe com... Ou seja, o discípulo, o escolhido, ele não está preocupado apenas com o seu alimento natural, apenas com sua fonte de sobrevivência humana. Ele diz, trabalhe pela comida que permanece. Porque é interessante que às vezes quando damos pão e peixe, alimentamos alguém materialmente, abençoamos alguém com uma roupa, com um alimento, oramos por alguém, visitamos um doente, visitamos um encarcerado, o que acontece? Deus está nos alimentando espiritualmente. É isso que você precisa entender. Quando você ora, você tem um alimento do céu. Quando você jejua, você deixa de comer um alimento natural e começa a comer um alimento espiritual. Essa é a vida de fé. A vida de fé não é fazer para si mesmo. É fazer para o outro, entendendo o que Deus está fazendo para ti. E Jesus disse a eles, não trabalhe por essa comida apenas. Ele não disse que nós não devemos lutar pelas coisas naturais da vida, pela nossa sobrevivência. Ele está dizendo apenas que não seja o teu principal foco. Porque deixa eu te dizer uma coisa, a vida é espiritual. A vida é espiritual. A vida, toda a vida é espiritual. O corpo natural tem um corpo espiritual. A mente natural precisa ter uma mente espiritual. E é aqui que nós vamos entender quem é Jesus. Jesus é o homem que equilibra, preste atenção, a vida espiritual e a vida natural. A palavra Jesus, o nome Jesus quer dizer a vida natural, a vida humana perfeita. E o nome Cristo quer dizer a vida espiritual perfeita. Ou seja, Deus e o humano se encontrando com constante equilíbrio. Jesus era o único que conseguia conciliar o espírito e a carne e andar em harmonia. E não pecar. Então, qual é o teu olhar para Jesus? Como é que você entende Jesus? Jesus não é apenas, irmão, um ser vivente, nem como Deus e nem como homem. Ele é a vida. Ele é o modelo de vida. O tempo em que Cristo andou na terra não faltou nada a ele nem aos seus discípulos. O tempo em que Jesus andou na terra, ele serviu incansavelmente as pessoas, curando, libertando, transformando vidas. Todas as pessoas que estavam à volta de Cristo, que foram tocadas por eles, tiveram suas vidas transformadas. E esse é o poder do Evangelho. E quando eu vejo a vida pela fé, quando eu vivo a vida pela fé, eu não consigo mais me desvencilhar, me desarraigar da pessoa bendita de Jesus. Porque sem Ele eu sou incompleto, sou limitado. Sem Ele eu sou um perdido. Ouça-me bem, pastor, o que o senhor está dizendo com isso? É que Deus quer se revelar a nós nessa última hora. É que o Senhor Jesus ele quer manifestar na simplicidade do seu evangelho de uma forma íntima dos seus filhos. Quanto tempo você não sente a presença de Deus? Talvez você vá à igreja, mas não sente mais a presença de Deus. Talvez você tenha amigos, talvez você ore com pessoas, você tem líderes, mas você não tem mais um estreitamento na sua comunhão com Deus e com o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Cristo dentro de nós. E quando eles estão vendo o desafio que havia na obra,
na vida deles, porque eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Pedro pergunta: o que nós faremos para executar a sua obra? O que nós vamos fazer? Jesus disse: simples, creia. Jesus estava dizendo basicamente isso: creia em mim, porque em vocês não há capacidade para isso, em vocês não há condição humana suficiente para isso, mas eu vou capacitar vocês, eu vou preparar vocês e vocês farão coisas maiores do que eu estou fazendo. Aleluia. Oramakanta lamachai. Vocês vão fazer coisas grandes, coisas poderosas em mim, mas creia em mim. Tudo que você pode fazer para Deus é confiar nele. É lançar toda a nossa confiança. Eu tenho dito isso constantemente aqui, ao que Deus tem mandado eu dizer, porque a fé é algo que tem se esvairido das pessoas, principalmente das pessoas da fé. Foram chamadas pela fé. A Bíblia diz: quando vier o Filho do Homem, quando Deus vier, quando Jesus vier, ele achará fé na terra? Deus está buscando homens de fé, mulheres de fé, pessoas que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não fatigarão. Ou seja, há um renovo para os homens de confiança, para as mulheres de fé, há um renovo. Aleluia. Nesses dias há um renovo, há uma unção, irmãos, querendo ser derramada. Quando eu vivo a minha vida pela fé, ainda que lutas e dores e crises venham, eu sou renovado por essa confiança. Eu não posso deixar essa confiança diminuir, esse alimento acabar na minha vida. Enquanto eu distribuo pães e peixes, enquanto eu abençoo, enquanto eu oro, enquanto eu compartilho a palavra, Deus, eu tenho certeza, está multiplicando nos meus celeiros espirituais e nos meus depósitos estão sendo abençoados. O meu futuro, a minha história está sendo cuidado pela mão poderosa do meu Deus. É isso que o Senhor está fazendo na sua vida e quer fazer na sua vida nessa tarde. E eu quero declarar a você que quando Jesus disse a eles: creia em mim, está dizendo: conheça-me mais e mais, se aprofunde, se raize em mim. E a pergunta é: quem é Jesus? O Deus da multiplicação, o homem Deus, o Deus homem que caminhou entre nós. Mas mais do que isso, preste atenção, o que eu quero te falar aqui é que quando você decide viver a vida pela fé, você precisa caminhar com Ele. Eu preciso caminhar com Ele. Eu preciso compreender Ele. E aí cada crise, cada dor, cada erro, cada problema, eu preciso inseri-lo e aprender dele o que Ele tem para mim. Porque a resposta de Deus nunca é igual à resposta dos homens. Talvez alguém pensasse: Pedro, para fazer a obra nós temos que ganhar muito dinheiro. Pedro, para fazer a obra nós temos que ter oportunidade dentro de um grande ministério. Pedro, nós temos que primeiro pescar muitos peixes e fazer muitos pães. E Jesus está dizendo: não é nada disso. Você precisa crer em mim. Para crer em mim, você tem que me conhecer, saber quem eu sou. Porque, como o próprio Jesus disse, ele disse: eu sou um mistério, eu sou filho de Deus, eu sou Deus. Mas aqui é uma resposta muito simples. No diálogo que eles estão tendo com Jesus e falando como vão realizar a obra, eles começam a dizer que os seus pais comeram no deserto e o maná que caía todo dia, que Deus cuidava deles, porque eles eram judeus e conheciam bem a história dos seus irmãos, do seu povo. Jesus vai dizer a ele: em verdade, eu vos digo que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão do céu é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Ou seja, o próprio maná que caía lá todos os dias falava de Jesus. A palavra maná é uma palavra egípcia. Essa palavra traduzida, ela quer dizer o que é isso. Ou seja, tudo que alimentava os hebreus durante 40 anos estava fazendo uma pergunta a eles.
Quem é que verdadeiramente vos alimenta? E Jesus vai responder isso aqui no versículo 34, porque a fé é uma vida de perguntas. E as respostas de Deus para nós, muitas das vezes, são inseridas em outras perguntas. Deus ama tantas perguntas que Ele te responde com perguntas. O maná queria dizer o que é isso. E Jesus responde aqui em 6,34 de João, quando ele diz: então eles pediram a Jesus: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Diante disso, Jesus se manifestou e disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Ou seja, queridos, olha que coisa extraordinária. Deus por 40 anos alimentou um povo. E agora aqui na epístola de João ele está dizendo quem é esse pão. Quem é esse maná? Ele está dizendo, o verdadeiro pão é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E quando João fala na primeira carta, sua primeira epístola, ele diz, Jesus é o Senhor da vida. Ele é a vida manifestada. Ou seja, o pão simboliza a vida, né? Alguém precisa de alimento para viver naturalmente falando. Ter forças para sobreviver, para caminhar, para trabalhar. Mas Jesus está nos ensinando algo muito mais poderoso. Quando você confia em mim, há um alimento que te alimenta. Há um alimento que te satisfaz, que é muito mais poderoso do que o pão dos homens. Eu sou o pão do céu. O que Deus está nos dizendo aqui? Que Ele também, além de ser Senhor das nossas vidas, Ele é o nosso alimento. Ele é a nossa fonte de sobrevivência. Ei, eu quero dizer para você, talvez você esteja com um problema emocional, espiritual, de ordem espiritual, emocional, debaixo de um ataque de demônios, debaixo de um ataque de uma maldição, mas o Deus, o Cristo que se manifesta na sua palavra, aleluia, Ele quer te alimentar e te saciar. Porque o que te alimenta é o que te faz existir. Pegou esse mistério? É o que te alimenta que te faz ser. E você só é fruto e resultado daquilo que te alimenta. É por isso que hoje nós vemos as pessoas fazendo dietas, correndo, se nutrindo, procurando qualificar a sua alimentação, mas eu quero dizer que há um alimento para a tua alma, para a minha alma, que ele não vem da terra. Sabe o que Jesus estava dizendo em outras palavras aos discípulos? Vocês estão vendo essa multidão? Eles têm uma fome que eles não sabem que têm. Mas para que vocês saibam que eu sou Deus, eu vou alimentá-los espiritualmente e vou alimentá-los naturalmente. Porque a gente se impressiona quando Deus faz diante dos nossos olhos obras naturais, quando Deus multiplica pães e peixes, mas o verdadeiro alimento que eles receberam ali foi o alimento que saciou o seu interior, a sua alma. O alimento que deu esperança. Mas para isso eles precisavam conhecer Jesus. E Jesus está se manifestando aos apóstolos aqui, dizendo, eu sou o pão. Lembra no caminho de Emaús? Quando Jesus encontrou-se com os discípulos que estavam perdidos em Emaús. Estavam saindo de Jerusalém, indo para Emaús, que distava a 11 quilômetros dali. Jesus vai sentar-se com ele à mesa. Eles estão em crise, eles estão perdidos, eles estão sem direção na vida. Eles foi-se a esperança de Israel. Ele que dizia que era o Cristo morreu e nos deixou e agora estamos perseguidos por Herodes. Os discípulos estão sendo perseguidos e mortos e agora os discípulos de Emaús estão ali com Jesus à mesa e não sabem que é Jesus. Mas quando eles se assentam e colocam o pão na mesa e Jesus parte o pão e dá graça, então o coração deles começa a arder. E os olhos deles se abrem. E eles entendem que aquele a qual estava partindo o pão era Jesus. E que aquele pão também era Jesus. Então ouça-me bem. Quando você se alimenta da pessoa do Cristo, você tem vida. Vida de fé. Uma vida excepcional, uma vida de poder, uma vida sim de lutas, de dores, muitas vezes uma vida de perseguições, mas uma vida de constante alimento espiritual. E essa vida que te alimenta é a vida que te capacita para alimentar outras pessoas. E essa palavra que eu quero deixar no teu coração nessa tarde.
Que o Espírito Santo possa continuar te alimentando, te abençoando, e através desse alimento de quem é Jesus, você obter vida. Tudo que você fizer e eu fazemos, precisamos colocar Cristo como o Senhor que abençoa, multiplica, como Deus que sara, como Deus que liberta. E eu profetizo sobre a minha vida, a sua vida, cura, libertação, saúde física, saúde emocional, sobre a vida das pessoas. As pessoas que estão em trevas, que elas vejam a grande luz que é no Senhor, porque Ele é a nossa luz. Jesus é a luz do mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E nessa tarde eu quero deixar essa palavra para você, nessa live, Vendo a Vida pela Fé. Amém? Nós vamos estar aqui sexta-feira. Como eu disse aos irmãos, segunda nós não fizemos live devido estávamos na estrada ainda, atrasou a nossa viagem, mas eu quero deixar essa palavra de poder, essa palavra de fé ao seu coração, para que você saia, essa semana seja uma semana de fé, uma semana de experiência com Jesus. Nós estivemos ali em São Paulo, irmãos, foi algo tão lindo, que nós podemos ver ali Deus fazendo, através de um homem que está entregue nas mãos de Deus. O nosso pastor, o pastor Nicelso, quero deixar um abraço, a pastora Ângela, né, tem nos ensinado muito acerca da fé. Eu quero orar com você, amém? Pai, é no nome de Jesus que eu peço a tua bênção nessa tarde, sobre essa pessoa que nos ouve, Senhor, sobre as pessoas que temos orado, Senhor, que temos intercedido, Senhor, que a tua obra seja completa em nós, que possamos ser libertos das dores, das crises, que o teu povo seja transformado pelo poder da palavra, Espírito Santo. Que esse homem, que essa mulher, que esse ancião, que essa criança que está sentado na relva da vida, esperando uma palavra, uma resposta do Senhor, essa pessoa que precisa de uma direção, um resultado, Senhor, que ele, em nome do Senhor Jesus, receba pela fé aqui nessa tarde. Que através desta palavra o Espírito Santo faça ele e ela entender quem o Senhor é, nas dimensões espirituais e na vida natural. Porque o Senhor é a nossa vida, Espírito Santo. O Senhor Jesus é o nosso Rei, é o nosso Senhor. O Senhor é o Deus que nos acalma, porque mais do que multiplicar pães e peixes, o Senhor nos faz assentar nas relvas da vida e esperar em Ti e confiar em Ti, porque quem crê, espera e confia no Senhor. E é por isso que eu estou aqui, meu Pai, porque eu sou Teu servo esperando em Ti, Teu discípulo. Deus, que nós possamos Te servir e ser fiel a tudo aquilo que o Senhor nos entrega para realizar nas Tuas obras. E que nossa fé possa ser aumentada nessa tarde, Espírito Santo. Pai, abençoa esta cidade, abençoa essas vidas, essas famílias que nos ouvem, que essa live possa, em nome do Senhor Jesus, abençoar muitas vidas, para a glória do nome de Jesus. Assim eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe grandemente. Fiquem todos na paz. Nós estaremos aqui sexta-feira às 5 horas em ponto, às 17 horas, fazendo mais uma live sobre e falando de Jesus, falando daquilo que Deus, daquilo que Jesus tem feito em nossas vidas e continuará fazendo em sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Um abraço a todos. Fiquem na paz do Senhor.